Novos reforços devem chegar no Flamengo após a chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli. A informação que temos é que nos próximos dias já tem uma reunião com a diretoria do Flamengo e com o técnico para tratar sobre o assunto de novos reforços no Mengão Queridão. A gente sabe que Jorge Sampaoli, onde ele passa, ele gosta de fazer algumas mudanças, pedir novos reforços no Mengão Queridão. Inclusive hoje começa para valer o pontapé inicial dos trabalhos do técnico argentino Jorge Sampaoli à frente do nosso Mengão Queridão. Eu vou trazer todos os detalhes para você, vou falar também sobre a situação envolvendo o próximo jogo do Flamengo, que é pela Copa Libertadores da América. Flamengo e Ñublense do Chile, nesta próxima quarta-feira. O técnico Mário Jorge comandou a equipe do Flamengo até este último domingo contra o Coritiba na vitória do nosso Mengão Queridão, e agora daqui para frente é com Jorge Sampaoli. Mário Jorge inclusive falou aí sobre algumas decisões que ele tomou para o jogo contra o Coritiba, e uma delas foi a situação envolvendo o centroavante Pedro, que começou a partida, iniciou o jogo no banco de reservas. Ele explicou a situação, vou trazer todos os detalhes para você. Situação envolvendo o zagueiro Davi Luiz, será que foi barrado? Tá lesionado? A torcida quer saber, então fica coladinho comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você é novo por aqui, está conhecendo o nosso trabalho aqui agora, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre ainda um pouco desse jogo de ontem, né? Porque, vou falar para vocês, Flamengo, na minha opinião, o Flamengo fez a melhor partida da temporada de 2023 no jogo deste domingo contra o Coritiba, na estreia do Campeonato Brasileiro. Flamengo que entrou com o time escalado com o técnico Mário Jorge, optando deixar alguns jogadores no banco de reservas, como por exemplo Pedro, que foi bastante aí criticado por alguns torcedores pela decisão tomada pelo técnico Mário Jorge, mas ele explicou essa mudança de colocar Matheus França no lugar de Pedro entre ali Gabigol e Everton Ribeiro. Ele falou o seguinte: a gente foi muito vulnerável contra o Maringá, fizemos a opção por Gabriel, por ele ter mais mobilidade, e o Gabriel entrega isso. Só que o Coritiba veio diferente do que a gente tinha estudado. Que bom que os dois marcaram, declarou Mário Jorge em entrevista coletiva após o jogo aí contra o Coritiba, na vitória do nosso Mengão Queridão, 3-0 para o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Pedro inclusive entrou no segundo tempo, foi lá e marcou, fechou a tampa do caixão para o Coritiba na vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Coxa neste último domingo. O Flamengo aí garantindo 3 pontos importantes no início da competição, né? Campeonato Brasileiro iniciando para o Flamengo neste último domingo, e agora o Flamengo tem pela frente a Libertadores. E hoje começa, né, os trabalhos para valer com o técnico argentino Jorge Sampaoli, que inclusive estava presente no Maracanã, estava, né, assistindo o jogo, acompanhando a partida. Com certeza ele gostou do que viu, mas agora o bastão foi passado para ele e inicia os trabalhos já nesta segunda-feira. Hoje o técnico Jorge Sampaoli dá início aos treinamentos no CT do Ninho do Urubu para preparar a equipe para o jogo da próxima quarta-feira, quando ele estará na beira do gramado em jogo de Libertadores do nosso Mengão Queridão. Lembrando que o Flamengo perdeu o primeiro jogo sob o comando do ex-técnico Vitor Pereira, que vai bem para longe, né? Vai com Deus, foi embora e perdeu o primeiro jogo. O Flamengo precisa muito dessa vitória. Essa vitória é muito importante para o Flamengo, é fase de grupos. O Flamengo precisa somar pontos na Libertadores e para isso precisa mais do que nunca dessa vitória. O jogo entre Flamengo e Ñublense acontece no Maracanã às 21h30, horário de Brasília, desta próxima quarta-feira, e terá o comando do técnico argentino Jorge Sampaoli. Falando sobre ainda o jogo desse último domingo, Jorge Sampaoli gostou do que viu, mas, ao que tudo indica, terá novos reforços no Flamengo. Mas como assim, Henrique? Será que realmente precisa se reforçar o Flamengo? Precisa de novas contratações? Gente, eu acredito que precisa sim, acredito que precisa. Foi apenas um jogo, né, de qualidade que o Flamengo fez contra o Coritiba. Foi melhor que o Coritiba durante toda a partida.
conseguiu uma vitória, posso dizer assim, muito boa, né, pelo placar de 3-0, conseguindo 3 pontos, mas precisa de reforços. E a informação que temos é que a diretoria do Flamengo terá uma reunião nos próximos dias. Ainda não tivemos informações qual o dia dessa reunião, mas terá uma reunião com o técnico argentino Jorge Sampaoli para debater sobre esse assunto, reforços, novas contratações no Flamengo, para poder reforçar a equipe que será comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli. A gente sabe, por onde ele passa, ele gosta de fazer algumas mudanças, sempre pede contratações. Ontem eu vi na partida, né, a situação envolvendo a lateral direita do Flamengo. É um garoto que se der sequência a esse garoto, o Wesley, lateral direito, vai ser um baita lateral durante toda a temporada para o Flamengo, tá, gente? Tem um Varela que não vem bem nos últimos jogos. O Mário Jorge fez muito bem. Optar pelo o lateral, o Wesley. No meio campo tem a situação envolvendo o nosso meia Jorginho de Arrascaeta. Ó, já vem sendo cobrado desde lá de trás, né? Essa contratação de um substituto para o nosso meia Jorginho de Arrascaeta. E não está descartada a chegada de um novo jogador para a posição. Jogador que joga pelos lados de campo, Bruno Henrique recuperado, Everton Cebolinha, Marinho. Tem jogadores aí, né, no nosso elenco do Flamengo para fazer aquela função. Seria bom o Flamengo contratar um novo reforço? Será que Marinho, realmente ganhando mais sequência, não dá para jogar lá na frente ajudando o Flamengo? Eu acredito que sim. Agora no meio campo, mais um lateral direito, um lateral que realmente chegue para disputar jogos importantes como Libertadores da América nessa temporada 2003, vai precisar. Mesmo com as boas atuações que o lateral direito, o Wesley, vem tendo no time principal do Flamengo, o Flamengo precisa de um novo lateral direito. Essa é a minha opinião. Na defesa, o Flamengo precisa fazer algumas mudanças, Henrique? Sim, o Flamengo precisa fazer algumas mudanças, porque jogadores que não vêm fazendo boas atuações, não só um jogo, né? Os últimos jogos aí, por exemplo, Davi Luiz. Davi Luiz teve seu contrato renovado, vai até o final do ano. O Flamengo não vai renovar mais o contrato com o Davi Luiz, e eu espero que isso não aconteça, porque não dá. Davi Luiz, para mim, hoje é banco. O técnico Mário Jorge, sobre essa situação envolvendo Davi Luiz, né, deixou o Davi Luiz fora do jogo. Agora, por quê? Foi barrado? Não, não foi barrado. Davi Luiz sentiu dores. O Flamengo comunicou lá no seu perfil oficial no Twitter. Davi Luiz sentiu dores na coxa esquerda e não foi relacionado para o jogo. Ainda bem que entrou aí o Léo Pereira, que merece ser titular absoluto no Flamengo. O Léo Pereira, desde 2022, cresceu muito e merece ser titular. Fabrício Bruno é outro jogador também que merece ser titular. Essa dupla, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Davi Luiz sentiu dores no adutor da coxa esquerda e ficou fora da partida contra o Coritiba. Agora, novos reforços devem chegar agora com o comando do técnico argentino Jorge Sampaoli. O Flamengo tem até o próximo dia 20, né? Lembrando que hoje já é 17, né? Próximo dia 20, na quinta-feira, aí o Flamengo tem até quinta-feira para poder contratar novos jogadores que atuem no futebol brasileiro. Lembrando, hein, janela de transferência encerra na próxima quinta-feira, dia 20, para o futebol brasileiro. Janela de transferência internacional já está encerrada, só no meio do ano. Então vamos aguardar o que deve acontecer aí com essa chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli. É torcer, é apoiar para o Flamengo aí conseguir de fato uma vitória importante na próxima quarta-feira, porque se perder esse jogo na quarta-feira, meu irmão, já complica a situação do Flamengo na Libertadores. Bom, deixa eu trazer uma informação importante aqui envolvendo o nosso garoto Matheus França. Matheus França, que foi titular absoluto na partida contra o Coritiba, vem despertando interesse do futebol europeu. E a informação que recebemos é que o garoto estava sendo observado no jogo de ontem contra o Coritiba. Olheiros do futebol europeu, mais precisamente do Newcastle da Inglaterra, que enviaram olheiros ao Brasil para ficar de olho no nosso garoto Matheus França. Outros clubes estão de olho, como por exemplo Benfica e Porto de Portugal, os dois aí, ambos de Portugal, estão de olho também no nosso garoto Matheus França. A gente vai seguir focado com tudo. Quem deve chegar no Flamengo, também quem deve deixar o clube
com a chegada de Jorge Sampaoli e você vai ficar sempre ligadaço em tudo aqui no canal. Então por isso que é muito importante você estar inscrito no canal, confere se não está ativo, confere se está inscrito, se não tiver, faz isso agora, não perde tempo, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha os nossos vídeos com essa nação maravilhosa. Vou ficando por aqui e logo logo eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Valeu, tamo junto, é nóis, forte abraço, saudações rubro-negras.